Boa noite, gente. Saudações a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam abençoando a vida de cada um. Nós estamos aqui para a realização de mais uma live pastoral promovida pela Igreja Batista de Apodi, um espaço reservado que nós temos aqui na internet para podermos edificar uns aos outros através de um bate-papo edificante, de um bate-papo relevante para a nossa vida espiritual, especialmente no contexto crítico, no contexto dramático que nós estamos atravessando como sociedade. Eu estarei fazendo aqui o convite para o pastor Wellington. Nós estaremos junto conversando sobre um tema relevante através de textos bíblicos que são pertinentes para a nossa vida espiritual, e assim nós estaremos edificando uns aos outros por meio da palavra. Boa noite, pastorzão. Boa noite, meu amado. Graça e paz. Tudo bom? Graças a Deus. Está me ouvindo bem aí? Tô sim. E você? Tá chegando bem o som aí ou não? Tá tranquilo o áudio. Tá ok, graças a Reverendo, Deus. a gente está aqui para mais uma live pastoral, com a membresia da nossa igreja em especial e com todos aqueles que estarão visitando a nossa live, e falando sobre um tema bem necessário no momento que nós estamos vivendo, falando um pouco sobre esperança, né? A gente está vivendo um contexto de desespero, um contexto de desesperança. A gente está subindo uma montanha desagradável no Brasil em relação aos casos novos e novos óbitos que aparecem em relação ao Covid-19. E eu acredito que é nesse contexto que a gente precisa se valer da palavra de Deus, se agarrar na palavra de Deus e assim podermos trazer um pouco de esperança para o coração do povo, né? Qual é a sua expectativa, reverendo, para a nossa conversa de hoje? Realmente, Neemias, e boa noite a todos, né? Que a paz de Cristo esteja com todos. A nossa palavra, a nossa expectativa assim, né, de trazer uma palavra de conforto, de consolo, é dizer que nada saiu, né, dos trilhos, da visão de Deus, na ótica de Deus, do controle do Senhor, dizendo que como igreja nós estamos aqui, trazendo uma palavra de esperança. No meio de tão grande turbulência, a igreja ela tem uma palavra esperançosa, né? O próprio evangelho ele traz uma mensagem de esperança. Então é que Deus venha confortar corações, que Deus venha edificar vidas, venha impactar vidas nessa noite com a sua palavra e que isso possa fazer toda a diferença nesse momento de dificuldades. Muito bem, o tema da nossa conversa hoje à noite é a esperança do Evangelho, o Evangelho que traz esperança ao nosso coração. E de maneira devocional e introdutória, eu queria fazer uma leitura bíblica lá na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo de número 3, do verso de número 8 até o verso de número 14, onde nós estaremos lendo um texto bíblico que, de uma certa forma, resume todo o conteúdo da nossa conversa de hoje, o conteúdo de esperança que nós temos, pela graça de Deus, a transmitir ao coração de cada um. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14, a palavra de Deus diz isso. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, se referindo ao povo de Deus, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. É um texto bíblico que resume boa parte do assunto que nós estaremos abordando a fim de trazer esperança ao coração de cada um. Qual é o tipo de esperança que nós encontramos no Evangelho? Pastor Wellington, eu acredito que a primeira esperança que nós aprendemos na palavra de Deus é que nenhuma crise dura para sempre. Nenhuma crise
dura para sempre. Nós estamos atravessando uma crise? Estamos. Estamos atravessando uma das crises mais duras que nós já atravessamos como sociedade nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos. Estamos. Um momento realmente muito difícil. Mas por mais dura que seja essa crise não dura para sempre. Ela não permanece para sempre. Uma das coisas que nós aprendemos no final da Bíblia é que a história do povo de Deus termina de uma maneira gloriosa, termina de uma maneira triunfante, termina de uma maneira vitoriosa. Eu acredito que a melhor maneira da gente entender o fim da nossa história como povo de Deus, quando a gente lê o final da Bíblia, é entender que a Bíblia, por exemplo, traz a esperança da volta de Cristo. Quando a gente lê as últimas páginas da Bíblia, a gente não vê que houve uma grande pandemia no mundo, e aí todo mundo morreu e a história terminou por aí mesmo, por causa dessa pandemia. Não, a história não termina dessa forma. A história não está nas mãos de uma pandemia. A história está nas mãos de um Deus que é soberano, de um Deus que é e sempre será vitorioso. E esse Deus, Jesus Cristo, ele vai descer dos céus para pôr um fim, definitivamente, em todas as crises que nós atravessamos como igreja. A volta do Senhor Jesus Cristo deve ser motivo da gente encontrar esperança nesses dias difíceis. Nós devemos lembrar que nós estamos esperando, aguardando o nosso Redentor, que voltará dos céus para buscar nós que somos o povo dele. E isso não é uma utopia, isso não é um conto de fadas, como nós tínhamos o costume de ler quando éramos crianças, que dizia, né, e eles viviram felizes para sempre. Não, não é um conto de fadas, não é uma utopia, não é uma fantasia que o povo de Deus enfrenta para lidar melhor com as dificuldades da vida, não. A volta de Jesus Cristo é a certeza fundamentada num Deus que não pode mentir, num Deus que não pode negar a si mesmo. E é isso que traz esperança para o nosso coração. Jesus Cristo vai voltar para pôr um fim em todas as crises que nós atravessamos como povo de Deus, como igreja. Então, nesses dias difíceis, nesses dias críticos que nós estamos atravessando, devemos colocar a nossa esperança no fato de que Jesus vai voltar. A Bíblia diz algumas coisas sobre a volta de Jesus. Por exemplo, diz que Jesus vai voltar de uma maneira súbita, de uma maneira inesperada. No texto que a gente leu aqui e em outros proferidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele compara a volta do Senhor Jesus Cristo com um ladrão. O ladrão ele chega de repente, o ladrão chega de uma maneira súbita, de uma maneira abrupta. Então não é aquela pessoa que manda um recado no WhatsApp dizendo, olha, hoje à noite você deixa a porta aberta porque eu vou ir roubar a sua casa. Não, ele chega de uma maneira inesperada. Semelhantemente, Jesus Cristo, quando vier buscar o seu povo, ele vai chegar de uma maneira também inesperada, será uma vinda súbita. Isso deve despertar pelo menos duas coisas no nosso coração como povo de Deus, pastor Wellington e amados irmãos. Primeiro, vigilância. Se a gente não sabe o dia, nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar, então é bom que a gente viva como se a volta dele fosse acontecer amanhã. É bom que a gente viva a vida de tal modo como se estivéssemos às vésperas da sua volta. É isso que Jesus sempre enfatizou quando falou sobre a sua segunda vinda, quando falou sobre a sua volta. Vigiem e orem e continuem vigilantes. Então devemos vigiar porque não sabemos a hora. E devemos também evitar aquela arrogância do coração do homem de tentar marcar uma data para a volta de Jesus. Muitas pessoas, infelizmente, tentaram interpretar textos bíblicos e marcaram uma data, dizer, olha, Jesus vai voltar em tal ano, Jesus vai voltar em tal mês, Jesus vai voltar em tal dia. E, infelizmente, essas pessoas tiveram que, vergonhosamente, remendar a sua interpretação bíblica, porque realmente não tem como nós, como seres humanos, estarmos marcando uma data para a volta de Jesus Cristo. Jesus vai voltar, mas a gente não sabe nem o dia nem a hora. O próprio Jesus disse, olha, nem eu sei o dia nem a hora, nem os anjos do céu, mas somente o meu Pai. Então, se Jesus vai voltar de uma maneira súbita, a gente sabe que ele vai voltar de uma maneira súbita, é bom que a gente vigie, é bom que a gente evite a arrogância de tentar marcar alguma data. A Bíblia diz também, pastor, que Jesus vai voltar de uma maneira pessoal, né? Ele vai rasgar os céus, ele vai descer pessoalmente, assim como ele subiu, como o anjo disse aos discípulos que estavam vendo Jesus ascender aos céus, olha, assim como vocês viram Jesus subir até os céus, recebido pelas nuvens de glória, ele vai também descer pessoalmente. O que vai surgir não é uma ideia, não é que algumas pessoas dizem, Jesus não vai voltar não. O que vai voltar é a ideia do cristianismo a ser aceita pela humanidade. E nesse sentido Jesus volta. Não, é pessoalmente, fisicamente, visivelmente, todo olho verá Jesus Cristo descendo dos céus para julgar o mundo, para redimir o seu povo. E será também uma volta triunfante. Jesus volta com uma multidão de anjos, e Jesus volta agora não mais como um servo sofredor que vem para ser humilhado, para se sacrificar, não. Jesus volta como um rei, um glorioso rei, um vitorioso rei. Ele volta para julgar a humanidade como um juiz. Então não vai ser como a primeira vinda, vai ser de uma maneira gloriosa. Ele vem para julgar, ele vem para reinar, ele vem para estabelecer o seu reino, que é
eterno, uma vinda que é súbita, pessoal e triunfante. Há muitas pessoas que perguntam quando é que isso vai acontecer, não é? A Bíblia não estabelece uma data específica, como eu já falei, mas existem alguns sinais sobre essa esperança da volta de Jesus Cristo que mostram para o nosso coração o que é que vai acontecer no contexto mundial, no contexto religioso, quando Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja. Por exemplo, a Bíblia diz que um dos sinais é que o evangelho será pregado em todas as nações. Então, todas as nações irão ouvir a boa nova do Evangelho. Não quer dizer necessariamente que cada ser humano individualmente vai ouvir a mensagem do Evangelho. Não, é uma abrangência total, mas não é uma totalidade de indivíduos. É no sentido representativo. Todas as nações vão ter representantes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz também que outro sinal é a grande tribulação, um grande sofrimento que vai sobrevir sobre o povo de Deus. E as dificuldades religiosas, as dificuldades civis, as dificuldades espirituais serão intensificadas antes da volta do Senhor Jesus Cristo, o que vai resultar também numa grande apostasia. Muitas pessoas que vão abandonar a fé, quando não apertar, quando o negócio arrochar mesmo, muitas pessoas vão acabar abandonando Jesus, deixando a fé de lado, de modo que vai acontecer uma grande apostasia. E isso sinaliza também a volta de Jesus Cristo. Vai acontecer também a revelação do anticristo, uma figura, uma pessoa, uma instituição, dependendo da interpretação, né, que vai reunir poder político, econômico, bélico, religioso em si mesmo e vai tentar oprimir o povo de Deus de uma maneira como a gente nunca viu na história da humanidade. Fala também que antes da volta do Senhor Jesus Cristo acontecerão guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, pestes, pragas, fenômenos na criação, fenômenos na natureza. E esse é o tipo de coisa que nós temos contemplado desde a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esses sinais eles vão se intensificando, esses sinais eles vão se tornando cada vez mais presentes, cada vez mais abrangentes na história da sociedade e que mostram que a nossa esperança não é uma utopia, mas a nossa esperança é verdadeira. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então, eu acredito que como povo de Deus, nesse momento tão crítico que a gente está atravessando, é a gente entender isso. Entender que a nossa esperança está na volta do Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar para pôr um fim em todas as nossas crises. Nenhuma crise dura para sempre. Essa é a primeira esperança do Evangelho. Pastor Wellington, depois da volta do Senhor Jesus Cristo, o que é que vai acontecer com o povo de Deus? Para onde é que a gente vai? Como é que a gente vai viver? O que é que vai ser tão diferente desse mundo de dor que a gente está atravessando? O que é que o senhor poderia trazer sobre isso? Muito bem. Pastor Neemias e todos os nossos queridos que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, se você for observar, além dessa volta gloriosa que nós aguardamos do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia ela fala lá em Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, Neemias, além do arrebatamento, além da vinda de Jesus Cristo, a Bíblia ela fala esperançosamente sobre o céu. Então, uma outra grande notícia esperançosa, vívida, forte, que o cristão ele deve pôr os pés, é na esperança de que existe um céu nos esperando. Né? Por exemplo, a nossa vida, como bem você já falou, a nossa existência aqui na Terra, ela não acaba na cova fria. A morte, ela não é o final do túnel. Né? Então, quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para o cristianismo ela é uma religião de esperança. Ela é uma religião que aponta para o futuro, aponta para o encontro com Deus. Pastor Neemias, tem muita gente que diz assim, mas esse negócio de céu, isso é utopia, como você mesmo falou. É uma espécie de escapismo que o homem ele criou para tentar minimizar as suas dores e seus sofrimentos aqui na Terra. Nada disso. Tem até aquelas pessoas menos preparadas que ela diz até assim, eu acredito em Jesus, eu acredito que ele é Deus, mas esse negócio de céu é meio esquisito. Para você entender o que é o céu, você vai ter de entender sobre a obra da redenção. Por exemplo, um dia Deus nos criou. Deus, ele começou a história da humanidade, digamos assim, com a criação. Houve a criação, depois houve a queda do homem, depois Deus ele
no seu processo, né, de redenção, ele manda o seu Filho amado Jesus Cristo para viver aqui na terra, para morrer pelos nossos pecados. Ele volta ao céu e, como você muito bem frisou aí, ele diz que um dia ele voltaria para buscar o seu povo. E este povo, ele estará ou ele irá morar num lugar chamado céu. A gente não vai discutir aqui teologicamente sobre isso, mas a Bíblia, ela destaca o céu. Ela fala céu como, por exemplo, as nuvens, como hoje a própria ciência. Se você abrir hoje um dicionário e você for pesquisar o que é o céu, a ciência vai dizer que o céu simplesmente é as nuvens, é a atmosfera, é o cosmo. Mas a Bíblia ela fala também disso. Mas fala também de um lugar e de um estado espiritual real de extremo gozo chamado céu. Para muita gente, ou para aqueles que não acreditam, não, isso aí são apenas quimeras, são apenas fantasias, lendas. Não, o céu é uma realidade. Se a criação de Deus foi uma realidade, e a redenção de Jesus mostrando a sua obra salvífica, ela se cumpriu, então a ideia não. O céu como a morada eterna de Deus e dos seus seguidores, dos seus filhos, também é real. E quando eu olho para a ideia, para a expressão de um céu, isso me dá esperança. A minha vida ela não acaba aqui. Então, quando eu olho para a questão do céu, pastor Neemias, você vai encontrar o Velho Testamento falando em céu, quando Isaías 66, versículo 1, o próprio Isaías dizendo assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Então, quando você olha o Velho Testamento, a ideia de céu não é uma ideia do Velho Testamento que o Novo não falou, ou que o Novo citou alguma coisa que o Velho não colaborou ou não confirmou. Então, o texto que você leu, lá em 2 Pedro 3:13, o próprio Pedro ele vai dizer que nós aguardamos uma promessa, mas uma promessa e aguardamos um novo céu e uma nova terra. Então, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento fala de céu. Fala num lugar de gozo, de esperança, um lugar de descanso. É só você olhar. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou no céu. Você lê lá em João 14, e lá ele vai falar sobre o preparo que ele estava trazendo para os seus discípulos, dizendo que ia morrer e queria ressuscitar, e diz, lá no céu tem muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. O próprio Atos, lá em Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando lá em Atos, Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, quando ele estava sendo apedrejado, diz que ele viu o céu aberto. E diz que viu Jesus em pé diante do trono do Pai. O próprio Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Então, o céu ele é uma realidade. E quando nós olhamos para esse texto que eu acabei de ler, sobre as características do céu, rapidamente, o céu, acima de tudo, diz que é um lugar que não haverá dor. Quando eu comparo quando eu olho para a minha vida, para a nossa vida aqui na Terra, cheia de sofrimento, cheia de lamento, cheia de dor física, emocional, dor moral. Então, quando nós olhamos para o céu, é um lugar que nada disso existirá. Além disso, além do céu ser um lugar onde não existe dor, diz lá que lá também não existe lágrima. Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. A nossa vida aqui na Terra, ela é formada de lágrimas. De vez em quando nós choramos. Ou choramos as nossas dores, ou choramos as dores dos outros. Já disse alguém que a nossa vida aqui na Terra, ela é marcada por lágrimas. Quando a gente nasce, a gente chora e os outros sorriem. E quando a gente morre,
aquele que serve a Deus, a gente, ao morrer, a gente morre sorrindo, porque sabe para onde está indo. E os que ficarão, muitas vezes, choram. Então, o céu é esse lugar onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E em terceiro lugar, diz que lá no céu não haverá mais luto. O próprio versículo 4, ele deixa isso com muita segurança. Ele vai dizer justamente isso, que não há mais morte, não haverá mais morte. A morte, ela nunca deu a última palavra, e principalmente no céu, que ela não vai existir. De uma maneira bem teológica, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele derrotou a morte, e a morte vai ser morta. Então, quando eu falo no céu, quando a Bíblia fala em céu, ela fala de um lugar extremamente esperançoso. Então, o Evangelho, a Bíblia, é um livro esperançoso porque, além de falar da volta de um Salvador, ela vai falar sobre um descanso que nós teremos. Nós um dia nós estaremos morando, e aqui eu não vou entrar teologicamente, que Deus vai criar um novo céu, uma nova terra, se Deus vai pegar o que tem e vai renovar, reconstruir, ou vai fazer tudo de novo. Eu não vou tratar disso aqui. Eu não vou tratar se existe e lógico que existirá. A Bíblia fala de céu e fala também de uma nova Jerusalém. Então, assim como lá no paraíso, o céu era unido com a terra, Deus vai retornar isso, e mais gracioso, e mais sublime, porque lá no paraíso, o homem ele tinha possibilidade de pecar. Mas quando estivermos com Deus, todas essas possibilidades, elas deixarão de existir. Então, estaremos no céu um lugar de descanso e de gozo eterno, pastor Neemias. Então, é por isso que o Evangelho é tão esperançoso. É porque ele fala da volta de Jesus e, ao mesmo tempo, ele fala de um lugar glorioso aonde Deus está. Não é simplesmente um estado emocional, como muita gente pensa por aí. A Bíblia, ela trata o céu como um lugar e também como um estado espiritual real de extremo gozo. Pastor Neemias, dando continuidade à nossa conversa, a gente na verdade, nós queremos afirmar a seguinte expressão, que nenhum sofrimento é sem propósito. Nenhum sofrimento é sem propósito. Você já parou para pensar sobre isso? Nós não vamos pensar aqui, por exemplo, por que nós sofremos. Mas é notório que grande parte dos nossos sofrimentos foram e são ocasionados pela nossa desobediência a Deus, pela queda, pelo pecado que entrou no mundo. Agora, nós queremos afirmar o seguinte, que nenhum sofrimento é sem propósito. O que é que Paulo ele escreve lá em Romanos, capítulo 8 e versículo... Romanos 8 e 28, Paulo dizendo, e sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu olho para esse texto, o que a gente pode afirmar que todo sofrimento, eu posso dizer que todo sofrimento, ele tem um propósito. Todo sofrimento tem um propósito. Por que nós afirmamos isso? O Paulo, ele vai dizer assim, nós sabemos, não é algo que ele está supondo, não é algo que está, tipo assim, que poderá acontecer, mas ele diz, nós sabemos, eu estou bem certo, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu posso afirmar com isso que nenhum sofrimento passado, vivido, sentido aqui na Terra, ele é sem propósito. Ele tem um propósito. Então, o que é que a gente poderia dizer? É que Deus, ele trabalha nas circunstâncias. Deus, ele trabalha por nós nas circunstâncias. Trabalha nas circunstâncias boas e trabalha nas circunstâncias ruins. Mas, na verdade, nada disso foge do controle de Deus, mas que todo tipo de sofrimento, ele é pedagógico. Deus tem um propósito nisso. Né? Então, Paulo ele vai dizer, certamente, nós sabemos disso. Tanto que o senso comum mostra que
muitas vezes o nosso coração quer interpretar o sofrimento como um descaso de Deus, como um castigo de Deus, né? Então, se, por exemplo, está tudo dando certo, se a gente tem saúde, família, segurança, tranquilidade, então a gente sente, olha, Deus está trabalhando por mim porque está tudo dando certo. Mas quando as coisas começam a dificultar, o sentimento que tenta invadir o nosso coração é, olha, Deus está trabalhando agora contra mim. Sendo que, na verdade, Deus ele é tão glorioso em sua maneira de agir, ainda que misterioso também, porque a gente não entende tudo, que até mesmo o sofrimento é um servo de Deus para o nosso bem, é um servo de Deus para o nosso crescimento espiritual e para a nossa santificação. Então, essa sensação de que o sofrimento é um descaso de Deus, é um castigo de Deus, não deve ser tão dominante em nosso coração. Na verdade, deve ser rejeitado pelo nosso coração, porque, inclusive, o sofrimento ele usa também para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Porque aqui na Terra tem muita gente que, se não sofresse durante a sua existência aqui na Terra, ele era criado dentro de um zoológico, ele era criado dentro de uma jaula, porque de gente ele não se parecia com nada, né? Então, uma outra coisa, Neemias, parece até preconceituoso. Isso que eu vou dizer agora. Talvez alguém diga, pai, você agora falou algo muito arrogante, você falou algo muito presunçoso. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele trabalha nas circunstâncias, Deus usa o sofrimento para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só o que o texto diz. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria fazer uma afirmação dura, uma afirmação muito verdadeira, mas muito dura de ser ouvida. Diz que Deus ele trabalha nas circunstâncias, que todas as coisas boas e as coisas ruins, elas competem, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Neemias. Não é para o bem de todos, como você falou bem no início da mensagem. Não é que Deus trabalha para o bem individualmente de todo mundo. Então, não é que ele trabalha, evidentemente que através da graça comum, Deus ele abençoa todo mundo. Mas, de um modo geral, o sofrimento, as circunstâncias, quando fala aqui que todas as coisas, elas contribuem para o bem, mas daqueles que amam a Deus. Você pode sentar e fazer aí uma exegese desse texto, que você vai encontrar o próprio Paulo dizendo que Deus ele trabalha nas circunstâncias para o bem daqueles que temem a Deus. O camarada não quer saber de Deus, o camarada ridiculariza a existência de Deus, zomba de Deus, vive uma vida como se Deus não existisse, fazendo tudo aquilo que dá na telha, e aí daqui a pouco o camarada, ele acha que Deus tem obrigação de trabalhar em favor dele. Ah, pastor, isso agora foi meio exclusivista. Na verdade, quando se trata da sua igreja, Jesus ele é muito exclusivista também. Ele tem um plano gigantesco, maravilhoso, e é para a sua igreja, é para aqueles que temem a ele. É por isso que há uma necessidade gigantesca das pessoas, da humanidade, correrem para Deus. Correrem para Jesus. Talvez, pastor Neemias, esse seja um período da nossa existência, no caso, sei lá, desse último século para cá, a maior oportunidade que a Terra tem tido de se arrepender dos seus pecados é agora. Eu tenho orado a Deus pedindo que Deus converta o coração da geração do planeta Terra da atualidade. Porque vai ser a geração mais sensível ao sofrimento e a questão da ideia da sua vida. Outra coisa que nós queremos ainda abordar sobre essa questão do trabalho de Deus, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, é que Deus ele age, ele de uma certa forma, ele age vou até ler o finalzinho do texto. Ele diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus ele age nas circunstâncias para o nosso bem, mas é segundo o propósito dele, não é o nosso. Entendeu? Não é o nosso. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Que nem sempre aquilo que Deus faz, aparentemente, serve para o nosso bem no momento. Nem tudo aquilo que a gente pensa que é bem para nós hoje, a gente pensa a mesma coisa amanhã. Quantas vezes você não já falou, eu já falei, você que está me ouvindo não já viu uma mulher, muitas vezes chorando lágrimas de sangue por um homem que deixou ela por outro?
E aí, quando passa um tempo, ela chega e diz, aqui foi um grande livramento da minha vida. Naquele momento, eu não entendi que aquilo ali foi um livramento de Deus. Não que Deus seja a favor do divórcio, não que Deus seja a favor da separação, mas tem casais que são casados que a gente tem dúvida se foi realmente Deus que uniu, aonde a mulher vive numa situação até com perigo de vida, aí ela vive morrendo de amor por um homem desse ou por uma mulher dessa, aí lá na frente ela vai ver que foi um livramento. Ou que nem um namoro sem futuro, que quando uma menina arranja outro, ou o camarada, sei lá, aí daqui a pouco a pessoa fica morrendo, mas lá na frente ela vai dizer, sabe uma coisa? Aquele bem que eu queria para mim naquele período, não era o bem que eu tenho certeza que eu quero, não, né? Então, é uma outra grande realidade. Ele trabalha para o bem, o nosso bem, mas é o nosso bem de acordo com o propósito dele, Neemias. Entendeu? Verdade. Muitas vezes na mentalidade infantil que a gente não consegue identificar o nosso bem, né? A gente se satisfaz com pouco, a gente procura coisas que na verdade são venenosas, são nocivas, e graças a Deus ele diz não, ele nos disciplina, ele usa o sofrimento para nos mostrar aquilo que é realmente melhor para nós. Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos aqui em mais uma live pastoral da Igreja Batista de Apodi, conversando sobre a esperança do Evangelho. Já vimos que a esperança que o Evangelho traz é que nenhuma crise dura para sempre, Jesus vai voltar, o céu é real e que nenhum sofrimento também é sem propósito. O irmão Jebson Santos fez uma pergunta, pastor Wellington, muito pertinente, eu estive olhando aqui nos comentários. Além da certeza que temos de que coisas melhores virão, qual o efeito dessa esperança na vida, relacionamento da igreja, em um momento como estamos vivendo? Qual é o efeito que essa esperança tem para o nosso coração, né? Eu poderia destacar aqui pelo menos 3 coisas sobre como essa esperança dá efeito no nosso coração. Em primeiro lugar, fazendo com que a gente ame mais a Deus. A gente acaba percebendo mais da graça de Deus, um Deus que nos leva para si mesmo, um Deus que nos quer perto dele, apesar da nossa indignidade, dos nossos pecados. E a gente começa a amar esse Deus, não apenas que nos traz alegria, mas que eterniza a nossa alegria na presença dele. É esse tipo de sentimento prático que a esperança da vinda de Cristo traz para o nosso coração. A gente começa também, em segundo lugar, a amar mais o irmão, meio de explodir a nossa mente, você se colocar do lado de um irmão em Cristo e você ter a certeza de que você vai passar milhares, milhões, trilhões de anos ao lado daquele irmão, servindo Deus e se alegrando com ele. Então vocês estão aqui na Terra, limitados pelo tempo e pelo espaço, vocês estão desse lado da eternidade, mas você tem a certeza de que por causa de Cristo, da esperança do Evangelho, você vai passar a eternidade com aquela pessoa, a eternidade com aquele irmão, e isso faz com que você ame ele de uma maneira mais intensa. Outra coisa, em terceiro lugar, que afeta o nosso coração de uma maneira prática sobre essa esperança, é o fato de que a gente passa a amar menos esse mundo. A gente passa a desmamar mais esse mundo. Posso até ilustrar isso aqui com uma história. Imagine alguém que vai se hospedar num quarto de hotel e quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é trocar a televisão, ele coloca uma televisão maior, ele troca o colchão, ele coloca um colchão mais confortável, ele coloca um ar-condicionado mais potente, ele faz uma pintura nas paredes daquele quarto de hotel e ele faz mudanças radicais, sendo que ele vai passar apenas ali algumas horas, alguns dias. É uma insensatez da parte dele fazer isso. A gente condenaria facilmente esse tipo de atitude, mas na verdade, às vezes nós crentes fazemos algo parecido. A gente vive nesse mundo como se aqui fosse a nossa eternidade, como se aqui fosse o nosso céu, como se aqui fosse a nossa nação, fosse a nossa cidade celestial. Mas a verdade é que a nossa vida aqui é passageira. Então a esperança da glória do Senhor Jesus Cristo voltando, a esperança do céu, a esperança da vida eterna em Cristo vai nos levar a se desmamar mais, se desapegar mais desse mundo. Amar mais a Deus, porque Ele eternizou nossa alegria nele mesmo, em sua presença. Amar mais o irmão, ele vai passar a eternidade conosco, é parte da família de Deus. E amar menos esse mundo, porque esse mundo é passageiro, esse mundo é transitório. Eu penso que é basicamente isso que a esperança traz para o coração do crente de uma maneira prática. E eu ainda queria acrescentar uma outra coisa, sei que você poderia acrescentar mais ainda, mas uma outra coisa que deve ser gerada no coração do crente é a urgência da evangelização. Então, quando você olha para a ideia de um dia nós estarmos no céu, desfrutando da presença do Senhor, vivendo uma vida que Paulo disse, o que eu vi no céu não dá para me contar aqui a vocês não. Nem que eu compare as melhores coisas, é tanto que o livro de Apocalipse é muito cheio de simbologia,
Porque a realidade do céu é tão grandiosa, que Transcendente. tão transcendente. Mas, então, se um dia eu vou viver num lugar desse, uma outra coisa que nasce no meu coração é a urgência de eu pregar o evangelho, de eu olhar para o lado e ver um parente meu, uma pessoa que eu amo aqui na terra, a grande possibilidade dele não estar lá conosco nesse lugar. Então, além dessa esperança vívida que a ideia de estarmos com Deus, que é gerada no nosso coração, ao mesmo tempo traz uma certa urgência da gente pregar para aqueles que não conhecem a Deus. Você olhar para um pai, você olhar para uma mãe, olhar para um filho, olhar para um parente, gente que você era capaz de dar a sua vida por ele. E essa pessoa está aqui na terra andando longe de Deus, então cria também isso na cabeça da gente. A possibilidade, o temor de um dia essas pessoas não ir morar no mesmo lugar onde nós estaremos morando, né? Ou então que nós iremos morar. É verdade. Muitos irmãos aqui, pastor, trazendo saudações nos comentários, não dá para acompanhar cada um, mas a gente se alegra com a participação, com a interação de cada um. Coisa é muito boa. importante a gente estar edificando uns aos outros nesse espaço virtual, nesses momentos críticos que nós estamos atravessando. Pastor Wellington, uma terceira certeza que traz esperança para o nosso coração, nesse momento tão crítico, é que nenhum esforço será em vão. Eu até estive enfatizando isso na minha devocional dominical, domingo de manhã, de que essa pandemia não é uma férias, um tipo de férias para o povo de Deus, como se agora a gente tivesse isento das responsabilidades de servir, de se esforçar no reino de Deus. Então, nesse sentimento de responsabilidade, de que nós continuamos com a responsabilidade de usar nossos dons, nossos talentos no reino de Deus, o que deve nos motivar para o serviço nesse momento difícil, nesse contexto tão difícil, é o fato de que nenhum esforço será em vão. Aqui a gente pode até lembrar daquele versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz que sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, nós temos essa esperança no nosso coração de que o nosso serviço, o nosso empenho, o nosso esforço para pregar o Evangelho, para servir a Deus, para ajudar o próximo em compaixão, ele é recompensado pelo Senhor. Justamente porque nós não vivemos em um mundo, como você bem mencionou já, onde a morte é o ponto final da nossa história. Não, a morte não é o ponto final na história do crente. A morte é uma vírgula que precede uma frase sem fim. A morte é uma vírgula que nos transporta para a nossa eternidade com Deus. Então, essa esperança de que nós temos na nossa ressurreição, no fato de que, apesar do nosso corpo ser destruído com o passar do tempo, ou com alguma doença, ou com algum desastre natural, ou acidente, apesar do nosso corpo descer ao pó, porque ele é pó, nós temos a esperança de que, assim como Jesus Cristo ele ressurgiu, nós também iremos ressurgir, nós também iremos ressuscitar. Então, nesse contexto, onde as pessoas estão apavoradas com a morte, é muito importante que nós, como povo de Deus, estejamos agarrados à verdade da nossa ressurreição futura. Há muitas pessoas que estão com medo da morte, mas como é que nós, como crentes, olhamos para a morte? Nós olhamos para a morte não como se ela pudesse destruir a nossa existência, mas nós olhamos para a morte como alguém que já foi, uma pessoa que já foi derrotada por causa do poder de Jesus Cristo, quando morreu na cruz e quando ressuscitou. Então, muitas pessoas estão com medo da morte. Esse contexto onde vários números aparecem com cada vez mais morte tem levado muita gente a sair da zona de conforto e pensar na própria morte. Será que eu estou preparado para me encontrar com Deus? Será que eu estou preparado realmente para atravessar essa experiência? E as pessoas começam a ter um medo da morte mais constante. E é nesse tipo de situação que, como povo de Deus, nós devemos oferecer para eles a esperança da ressurreição. O fato de que, através da fé em Jesus Cristo, a morte será derrotada e nós iremos ressuscitar no último dia para uma vida eterna com Deus. Ressuscitar para uma nova vida, ressuscitar para uma realidade totalmente diferente, como você já destacou, que é a realidade do céu, e ressuscitar de uma maneira única. Não haveria outra esperança de ressurreição se não fosse através de Jesus Cristo. A gente vê que o dinheiro não vence a morte, o poder político não vence a morte, a sabedoria humana não vence a morte, nada consegue vencer a morte humanamente falando. Mas o Cristo, que viveu de uma maneira perfeita, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, ele é capaz não apenas de vencer a morte por si mesmo, mas de vencer a morte por nós. E quando nós acreditamos nesse Jesus, nós compartilhamos dessa vitória também. A vitória da ressurreição, a vitória de termos o nosso corpo transformado. Eu penso que é muito importante, pastor Hélio, que a gente enfatize isso para o povo de Deus, porque muitas pessoas, inclusive crentes, estão meio que apavorados com a morte. Eu entendo o medo que a gente tem naturalmente da morte, por causa da experiência totalmente estranha à nossa realidade que ela promete proporcionar,
Mas como crentes, por exemplo, nós sabemos que a morte não tem mais poder sobre nós. O aguilhão da morte foi removido. É uma abelha sem ferrão. Então nós sabemos que a morte não tem mais poder de derrotar o crente. O crente ele toma as medidas de precaução, de cuidado, de isolamento, de quarentena, não é nem tanto por causa do medo da morte, mas é por amor ao próximo. Por quê? Porque para o crente a morte já não é mais aquele terror, aquele pavor. A morte vai nos transportar para Jesus Cristo. Paulo vai dizer lá em Filipenses, olha, eu tenho um grande desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Que tipo de pessoa diz isso diante de uma inimiga tão cruel como a morte? É a pessoa que tem a esperança da ressurreição. Então, nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão amedrontador, tão pavoroso, nós como crentes, nós temos a esperança da ressurreição. A ressurreição que vem como resultado da nossa união com Jesus Cristo e a ressurreição também que é seguida por outro processo que a Bíblia chama de glorificação. O que é isso, Neemias? É quando o nosso corpo ele não será apenas revivido. Você não vai voltar com o corpo limitado e fragilizado que você tem agora, sujeito a pecado, doença, morte e sofrimento. Não, você vai voltar em um corpo totalmente glorioso. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, no sentido de que nós teremos um corpo totalmente perfeito. É o processo que a Bíblia chama de glorificação. Um corpo que não é mais sujeito à dor, um corpo que não é mais sujeito às tentações dessa vida, aos pecados dessa vida, um corpo que não é mais sujeito a nenhum tipo de dificuldade, porque é um corpo glorioso que foi totalmente restaurado para o Senhor. Então, nesse contexto de grande sofrimento e grandes dificuldades em nosso serviço a Deus, a gente deve lembrar disso. Nenhum sofrimento é em vão. Por quê? Porque temos a esperança da ressurreição, como Jesus ressuscitou, e temos também a esperança da glorificação, um corpo totalmente glorioso. Mas a Bíblia diz outra coisa sobre a nossa ressurreição, pastor Wellington, que é sobre o galardão. A Bíblia fala sobre uma recompensa que Deus promete para aquelas pessoas que estão servindo a Ele. Que tipo de recompensa é essa? Que tipo de esperança é essa que a gente tem para o nosso serviço? Muito bem. Apesar, pastor Neemias, que quando Paulo ele vai escrever lá em Romanos, capítulo 1, versículo 14, ele mesmo diz que ele é devedor. Ele diz, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, também aos sábios, como a ignorante. Então eu sei que por tudo aquilo que Deus ele já fez por nós, da sua obra redentora, e pelo que ele fez, transformando as nossas vidas, nos dando uma vívida esperança, uma grande esperança de um dia estarmos no céu, o Paulo ele vai dizer que ele acha que ele é devedor de pregar o evangelho. Eu sou devedor. Mesmo nós sabendo que nós, mesmo trabalhando aqui na terra, 100 anos na obra de Deus, vivendo para Deus, mesmo assim, o Senhor ele irá nos recompensar, ele irá nos galardoar. É aí uma ideia de uma recompensa, né? E eu estava lendo, estudando esse texto, essa ideia, Neemias, de recompensa, que o Senhor ele nos recompensará. O texto mesmo diz, né, que nenhum trabalho do Senhor ele é vão, ele é inútil, é proveitoso. Então, e Deus ele estará nos galardoando, ou aqui na terra, mas principalmente com a presença dele lá no céu, de uma maneira... Pastor, que tipo de galardão é esse? Será que lá no céu iremos ter algum tipo de hierarquia lá no céu? Não sei, não me faça pergunta que a Bíblia não responde, né? Mas a ideia é que Deus ele nos recompensará. É que aquilo, o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso envolvimento na obra de Deus, a nossa vida, ela por mais que trabalhemos aqui, mas existe uma recompensa maior nos esperando. Deus ele nos recompensará, né? Lá no céu de glória. E quando eu estava olhando esse texto, ele disse que existia no mundo antigo, pastor Neemias, não vou dizer que era um costume, mas talvez fosse um costume mesmo. Se você chegasse, eu fosse uma espécie de, sei lá, de marceneiro, e você poderia chegar no meu local de trabalho e encomendar uma mesa. E aí você encomendou essa mesa, aí eu me esforcei, trabalhei, usei todo o material, aí quando marcasse o dia de chegar a receber o seu produto, aí você poderia chegar e dizer assim, rapaz, eu não gostei do acabamento dessa mesa, não. Eu não gostei da madeira que você usou. Eu sei lá, e também tem mais, eu não vou querer esse negócio, não. Eu não vou pagar por esse negócio, não. Mas Deus nunca fará isso com a gente. Ele não vai chegar para isso, eu não gostei do seu trabalho, eu não ficou mal acabado, não, mas Deus ele nos estará
recompensando. Nós receberemos uma recompensa de estarmos com Deus, de desfrutarmos da sua presença. E nenhum trabalho que nós fazemos aqui na terra, envolvendo a obra de Deus, esse trabalho ele ficará em vão, não será proveitoso, tanto na vida das pessoas, como nós mesmos seremos recompensados. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim, ele disse que estava orando e Deus falou algo assim, bem profundo, lá no coração dele. Ele orava a Deus e disse que sentia aquela palavra de Deus do seu coração, dizendo assim, cuide dos meus, que eu cuido dos seus. Então, a ideia de que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão, tá certo? Então, a igreja, evidentemente, nós já devemos tudo a Deus. Mas a nossa vida aqui na terra, o que fazemos aqui na terra, a nossa vida aqui, o nosso trabalho, ele será recompensado. Deus estará nos recompensando. A ideia de um dia estarmos num lugar onde, como já foi bem frisado, aonde todos os nossos temores, quando você falou aí que a morte ela não deve assombrar o crente, nós também não estamos querendo dizer com isso, pastor Neemias, que o crente ele se comporta como uma pedra de gelo diante da morte. Era como se nada disso aqui atingisse a gente não tivesse receio, ou até mesmo, não, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho um receio da morte de um parente, eu tenho um receio da morte de um filho, eu tenho receio, fico com medo da morte de um parente, de um pai, de uma mãe. Não que a morte não seja uma inimiga, a Bíblia mesmo diz que ela será a última inimiga a ser vencido, mas nós não encaramos a morte com desespero, por mais que ela venha meter algum tipo de temor, mas nós estamos com a nossa vida pautada numa base, num triunfo maior, por mais que não entendamos isso muitas vezes, não experimentemos isso sempre, né? De sempre estarmos pensando que a morte, ela, como diz John MacArthur Jr., a pior coisa que a morte ela pode fazer na vida de um cristão é entregá-lo nos braços de Jesus. Então, não tem outra coisa que a morte possa fazer com a gente, né? Então, pastor Neemias, nós estamos chegando aqui à parte da nossa devocional, ao nosso, a não ser que você queria comentar nossos finalmente, mas só para trazer, pastor Neemias, algumas orientações para a igreja, alguns informes, é dizer que a igreja ela está com o prédio, com as paredes, com a porta fechada, mas que a igreja está fazendo as suas programações. Por exemplo, domingo de manhã, às 9 horas, nós temos uma escola bíblica virtual, uma devocional que está sendo feita, que foi uma bênção no domingo passado. Estamos realizando as nossas lives domingo à noite. Está tendo um alcance muito grande, porque a gente trabalhou um pouco aí mais na tecnologia, a gente tem transmitido esse culto praticamente ao vivo através de um canal de YouTube. Então isso tem dado uma garantia, uma qualidade muito grande às nossas transmissões. E a gente posta essas lives depois em Facebook, tem postado depois no próprio grupo do WhatsApp da igreja. Nas quartas-feiras, a gente sempre está fazendo alguma live, trazendo uma palavra para a igreja. Nas quintas-feiras, as mulheres, a MCM, elas estão se reunindo através de um aplicativo chamado Zoom. No sábado à tarde, os embaixadores estão fazendo a reunião dos embaixadores via Zoom, os gamistas do mesmo jeito. Então, a gente tem procurado atender isso. E outra coisa, pastor Neemias, só para informar, isso aqui não tem nada a ver, aqui quem está dizendo não foge da minha e da sua obrigação. É tudo aquilo que Deus colocou para fazer mesmo. A igreja ela começou, na semana passada, um grupo de terapia, de psicoterapia. Um grupo com a psicóloga da igreja, que ela está trabalhando uma vez por semana, reunindo um grupo de pessoas que estão passando por alguns problemas na área psicológica, emocional. Então, a igreja, de um modo geral, ela está fazendo esse acompanhamento. Não é um número grande, porque não tem como fazer isso com todo mundo, mas a igreja tem procurado trabalhar isso, né? Por exemplo, você mesmo, e eu posso também estar dizendo a mesma coisa, talvez a gente tenha aconselhado muito mais nesse período do que no tempo sem pandemia. Quantas ligações a gente não recebe por dia, quantas ligações a gente não faz para consultar o irmão, consultar no sentido de saber como é que está ele, orar por ele, ouvir, aconselhar. Queremos dizer que nós estamos à disposição, né? Praticamente você não é um camarada do grupo de risco, mas tem um bebê,
que na verdade se torna alguém do grupo de risco. E tem a sua sogra também, que é uma pessoa que é do grupo de risco. Eu tenho problemas de respiratório, sou do grupo de risco. Minha esposa tem mais bem alguns fatores que faz ela também do grupo de risco. Mas estamos aqui, na medida do possível, para atender a igreja e semear a palavra de Deus, tanto no coração da igreja, como também trazer esperança para o coração daqueles que ainda não conhecem a Jesus, né? Muito bem. Estamos chegando aqui aos finalmente, depois desses informes. Lembrando aos irmãos que essa live vai ficar salva aqui no Instagram por mais 24 horas, para você que chegou depois e perdeu alguma parte. Nós iremos postar também ela nas mídias oficiais da nossa igreja. Recomendamos que vocês estejam sempre acompanhando no Instagram, no YouTube, no WhatsApp também. E assim nós vamos sendo esses canais de bênçãos que temos de ser como crentes, uns para os outros, para que assim nós possamos levar essa esperança ao coração de quem precisa. E outra coisa, Neemias, por exemplo, depois que uma live dessa, eu sou suspeito em falar daquilo que a gente faz, mas o conteúdo de uma live dessa, depois que ela estiver postado num grupo do WhatsApp, você pode mandar para qualquer pessoa. Então, quer dizer, você pode estar sendo um veículo de anunciação da palavra de Deus. Pastor, eu não tenho muita habilidade de evangelizar, é só você clicar no botão que você manda uma mensagem dessa e você não sabe o tamanho do alcance. Estava falando com uma senhora, uma irmã em Cristo, ela dizia, pastor, eu não sei se o senhor sabe, mas tem pessoas ouvindo as suas pregações em São Paulo. Eu escuto as pregações, eu vou lá na live, eu consigo baixar, e eu tenho mandado para umas amigas minhas que estão em São Paulo, elas estão escutando a palavra de Deus. Então, quem diria alguém aqui no interior do Rio Grande do Norte está pregando aqui e tem um alcance. Acontece com as suas lives também. Então, quer dizer, aí depois que a gente prega aqui, a gente faz um trabalho desse, todos os crentes, eles podem, devem transmitir essa mensagem para o seu grupo de amigos. Entendeu? Eu tenho o meu grupo de paz, então eu vou mandar essa palavra, essa live para fulano de tal. Nesse momento, a minha mãe está a 30 quilômetros aqui de Apodi, na zona rural, mas meu pai assistindo, nos acompanhando. Manda um linkzinho, tá aqui, acesso nesse horário, estão lá. Eu estou com 2 meses praticamente que não vejo meu pai e minha mãe. Mas a gente está fazendo isso, tá bom? Então, a nossa palavra é essa, pastor Neemias, é muito bom. Benção. Essa troca de experiência, eu sei que a gente se conversa praticamente todos os dias, tem compartilhado desse pastoreado virtual, né? Mas sempre é bom bater um papo com você, orarmos juntos, pregarmos a palavra juntos, né? Uma parceria que Deus tem abençoado muito a Igreja Batista. Nós nos sentimos felizes pelo trabalho e por aquilo. Sei que a gente sempre tem aquele negócio na cabeça que a gente poderia sempre estar fazendo mais. Dizer que a gente tem assistido algumas famílias que estão passando por algumas dificuldades financeiras, algumas dificuldades por falta de alimento, a gente tem chegado junto, né? E estamos nos preparando para continuar. Tanto a igreja como também a própria comunidade, de um modo geral, a igreja está atenta às necessidades também do povo, para ajudar, além de ajudar com oração, ajudar de outra maneira que a gente possa fazer. Eu sei que isso que eu vou dizer aqui não é segredo para ninguém. A igreja, ela estando fechada, automaticamente os cultos diminuem. A igreja, assim, o templo. Então, até essa parte financeira, a igreja ela fica um pouco mais limitada. Mas sempre a igreja estará à disposição para ajudar um necessitado, naquilo que esteja, lógico, dentro das suas capacidades, suas condições, né? Então, Deus abençoe a sua vida. Dizer que devemos orar. Uma outra informação, Neemias, sobre a situação atual da nossa cidade, né? É uma situação, não estou aqui defendendo nem A nem B, mas dizendo que os números confirmados em Apodi do Covid-19 é um número assustador. Então, meu irmão, só saia de casa se for preciso. Você, meu irmão, que precisa trabalhar, não pode ficar em casa, trabalhe, mas tenha todo o cuidado possível, tá certo? Então, a nossa recomendação é esta. Não é hora ainda da gente sair e fazer de conta que nada está acontecendo. A cidade de Apodi tem se destacado negativamente, por outro lado, pelo número de contágio. E as pesquisas e os análises
os estudos estão dizendo que não é por falta de um trabalho bem feito das secretarias, mas, acima de tudo, é por falta de uma conscientização do povo. Então, precisamos ter consciência, ser prudentes, para que a gente venha passar disso logo, logo. Né? E Deus, Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Muito bem, estamos chegando ao final, depois dessa palavra de edificação, de informação, de conscientização. Nós vamos a uma palavra de oração, orar pela sua vida, você que está conectado aqui, e orar por nossas famílias, por nossa cidade, para que o Senhor venha nos abençoar e ter misericórdia de nós. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos nos dirigir ao Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que traz esperança ao nosso coração, porque temos a certeza da volta do seu Filho, a certeza do novo céu e da nova terra, Verdade. A certeza de que o Senhor trabalha em meio aos maiores sofrimentos da nossa vida e a certeza da nossa ressurreição futura. Temos inúmeras certezas, Pai, que trazem alegria, que trazem firmeza ao nosso coração, tão necessárias a esses tempos que nós estamos experimentando. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos, dos amigos que estiveram conectados, as pessoas que estarão vendo essa live, abençoando a nossa cidade, refreando esse grande mal que tem destruído Jesus, muitas vidas e muitas famílias, e dando ao Pai a saúde, a prosperidade, a bênção financeira necessária para aquelas pessoas que estão com dificuldade no pão de cada dia. Que o Senhor esteja suprindo nossas necessidades, Pai. É a Ti que nós recorremos, porque sabemos que através do Seu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos escuta, o Senhor responde às nossas orações. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém, amém. Boa noite, reverendo. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem na paz. Amém. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Tamo juntos.